Nessa videoaula corrigiremos a atividade abordando o conceito de lentes esféricas, instrumentos ópticos e defeito da visão humana. A primeira questão do Cefet do Paraná. Com relação ao estudo das lentes, são dadas as afirmações a seguir. A primeira afirmação: o funcionamento das lentes comuns é explicado pelo fenômeno da refração da luz. A afirmação 2: a distância focal de uma lente ela depende do índice de refração do material de que ela é feita. A afirmação 3: na lente divergente, a vergência é negativa, uma vez que seus focos são virtuais. Bem, ou são corretas quais afirmações? A gente vai ter que avaliar item a item. O que eu posso perceber? O efeito grau da lente, esse desvio que a luz sofre ao passar pela lente, é na verdade devido à refração. Então você percebe que o grau da lente ela é devido ao desvio que a luz sofre quando atravessa o meio que forma a lente. Isso, claro, ele é relacionado com o fenômeno da refração da luz. Dessa forma, então, a primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação, que dizia que a distância focal de uma lente ela depende do índice de refração do material de que ela é feita, a gente pode avaliar que a distância focal de uma lente depende da vergência. Por quê? Porque a vergência é o inverso da distância focal. Então acaba tendo relação entre elas. Se nós sabemos que a distância focal de uma lente depende da vergência, nós sabemos também pela equação de Gauss, na verdade pela equação do fabricante de lente, que a vergência ela depende do material de que compõe, do material de que é feito a lente. Bem, se eu acabei de falar que a distância focal depende da vergência, e agora eu acabei de falar que a vergência depende do material de que a lente é feito, então a gente percebe automaticamente que a distância focal depende do material de que a lente é feita, de forma que a segunda afirmação também é verdadeira. A terceira afirmação dizia que na lente divergente, a vergência é negativa, uma vez que os seus focos são virtuais. O que eu posso avaliar? A gente pode avaliar que a vergência de uma lente divergente é negativa, pois a sua distância focal também é negativa a partir disso. Então, se eu sei que a vergência é negativa e, portanto, a distância focal é negativa, a gente conclui então que a terceira afirmação é verdadeira também. Dessa forma, se as três afirmações são verdadeiras, a resposta correta é o item E. A segunda questão da Universidade Potiguar do Rio Grande do Norte. Em um laboratório moderno de óptica, tem-se um objeto luminoso situado num dos pontos principais de uma lente convergente. O objeto afasta-se da lente, movimentando-se sobre seu eixo principal. Pode-se afirmar que a imagem do objeto, à medida que ele se movimenta, essa imagem, o item A diz que ela passa de virtual para real, o item B diz que ela se afasta cada vez mais da lente, o item C diz que ela se aproxima do outro foco principal da lente e o item D diz que ela passa de real para virtual. O que eu posso avaliar? À medida que afastamos o objeto da lente, a gente retira esse objeto do seu foco. Por que eu sei que o objeto está no foco da lente? Dois motivos. O primeiro que tem o F de foco aí na nossa representação. O segundo é que você pode observar que nós temos a formação de uma imagem própria. Então a imagem própria ela só é formada quando o objeto está sobre o foco. Então se eu estou afastando esse objeto da lente, eu estou retirando ele do foco da mesma lente. Retirando o objeto do foco, a gente percebe que a imagem desse objeto passa a ser uma imagem real. Você tem, então, um objeto na frente de uma lente convergente, já que só lente convergente pode formar imagem própria. À medida que eu afasto esse objeto da lente para antes do seu foco, nós temos, então, uma imagem que passa a ser real. Bem, se a imagem passa a ser real, se a gente continuar afastando esse mesmo objeto dessa lente, quando o objeto estiver bem distante da lente, quando ele estiver numa posição que tende ao infinito, essa imagem vai se aproximar do outro foco. Como a imagem vai se aproximar do outro foco, a gente tem que a resposta correta é o item C.
Lembrem que tudo que está no infinito é convergido para o foco imagem da lente. A terceira questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É sabido que lentes descartáveis ou lentes usadas nos óculos tradicionais servem para corrigir dificuldades na formação de imagens no globo ocular e que desviam a trajetória inicial do feixe de luz incidente na direção da retina. Sendo assim, o fenômeno físico que está envolvido quando a luz atravessa as lentes é o quê? É a reflexão especular, a difração luminosa, a dispersão, a difusão ou a refração luminosa. Questão simples que a gente já relatou, já fez aí a primeira questão com uma análise parecida com a dela. As lentes, elas desviam a luz quando a luz passa pelas mesmas. Dessa forma, o fenômeno de desvio da luz, quando passa por um meio, é conhecido como refração luminosa. Com isso, então, a resposta correta é o item E. Quarta questão da Universidade Federal de Sergipe. Uma lente convergente tem distância focal de 20 centímetros. Sua vergência em dioptrias ou graus vale quanto? Ou seja, essa lente convergente, é de quantos graus? Vamos lembrar primeiro que para a gente usar a fórmula da vergência, a distância focal tem que estar em metros. Então, se a distância focal é de 20 centímetros, isso equivale a 0,2 metro. Positivo porque se trata de uma lente convergente. Dessa forma, eu sei que a vergência é o inverso da distância focal. Portanto, a vergência vai ficar 1 dividido para 0,2. Feita essa divisão, a gente obtém 5 positivo. Então, nós temos uma lente de divergência 5 dioptrias. Ou seja, se trata de uma lente de 5 graus. Dessa forma, a resposta correta é o item A. Quinta questão da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Assinale a alternativa correta. Vamos avaliar item a item para a gente ver qual é a alternativa correta. O item A diz o seguinte: em uma lente esférica delgada, todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco objeto principal refrata-se paralelamente ao eixo principal dessa lente. Vamos lá então. Dos raios notáveis, a gente viu que todo raio que incide passando pelo foco de uma lente, ele é refratado de forma paralela ao seu eixo principal. Dessa forma, então, a gente observa que o item A é o item verdadeiro. Como a questão pedia para a gente avaliar a opção correta, a gente já sabe que a opção correta é a opção A. Mas eu vou fazer os demais itens só para a gente ver por que eles não são verdadeiros. O item B. A imagem de uma vela formada na retina de um olho humano, ela é virtual e invertida. Vamos lembrar o seguinte: a imagem de qualquer objeto formado na retina do olho humano, ela é sempre real e invertida. Por que ela é sempre real e invertida? Porque, na verdade, a imagem ela é projetada na retina. Como ela é projetada na retina, ela é uma imagem real. E, claro, toda imagem real é invertida. Outra forma de a gente avaliar esse item é a gente perceber que o nosso cristalino, que é a lente do nosso olho, o nosso cristalino ele é uma lente convergente. Como ele é uma lente convergente, para objetos além do foco, né, dessa lente, para objetos distantes, ele vai sempre formar uma imagem real e invertida. Dessa forma, então, se percebe que o item B é falso, porque o item B diz que a imagem era virtual e invertida. O item C. A imagem de uma vela projetada sobre uma tela, ela é virtual e direita. Também bem simples de avaliar. Vejam que toda imagem que é projetada é imagem real. Não existe imagem projetada virtual. E toda imagem real é invertida. Com isso, o item C é falso porque ele diz que a imagem era virtual e direita. Não é. É real e invertida. O item D. Na refração da luz, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal, a superfície de separação, passando pelo ponto de incidência, pertencem a planos distintos. Isso não é verdade.
Antes de nós vermos a lei de Snell-Descartes, o primeiro princípio da refração que a gente viu é o que diz que o raio refratado, o raio incidente e a reta normal, eles são sempre coplanares. Se eles são coplanares, eles pertencem ao mesmo plano e não a planos distintos. Dessa forma, a gente conclui que o item D é falso. Por fim, o item E diz que a hipermetropia é um defeito do olho humano que deve ser corrigido com o uso de lentes esféricas divergentes. Isso é mentira. Lentes esféricas divergentes eu uso para corrigir miopia. A hipermetropia ela é caracterizada pela formação da imagem após a retina. Então, dessa forma, há necessidade de uma lente convergente que traga essa imagem que está além da retina para junto da retina. Com isso, então, se é uma imagem ou se é uma lente convergente, a gente conclui que o item E é falso. E claro, como já era esperado, a resposta correta, item A. Sexta questão da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O esquema abaixo mostra a imagem projetada sobre uma tela, utilizando um único instrumento óptico escondido pelo retângulo sombreado. Nesse retângulo cinza, tem um instrumento óptico escondido aí. O tamanho da imagem obtida é igual a 2 vezes o tamanho do objeto que se encontra a 15 centímetros do instrumento óptico. Nessas condições, podemos afirmar que o retângulo esconde o quê? Aí as opções dizem que ele esconde um espelho côncavo, no item A. No item B diz que ele esconde uma lente convergente. O item C diz que esconde uma lente divergente. O item D diz que esconde uma lente convergente. O item E diz que está escondido aí um espelho côncavo. E além de saber quem é o objeto ou qual é o objeto que está escondido, a gente tem que saber qual é a distância da tela até esse objeto para a gente poder saber então qual item que devemos marcar. Bem, da análise do enunciado, a gente percebe que se trata de uma imagem, na verdade, começando a análise dos itens, né? A gente sabe que a imagem virtual em espelhos ela é sempre direita. Sempre que a gente tiver uma imagem virtual em um espelho, ela será sempre direita. E aí o que você percebe? Na ilustração, nós temos que a imagem é invertida. A imagem da vela está de cabeça para baixo. Então, se nós temos uma imagem invertida, a gente já percebe que não se trata de um espelho, seja ele côncavo ou convexo. Nem tinha a opção convexo, né? Mas já não se trata de nenhum espelho. Nem um espelho plano, né? Não é espelho. Se trata de uma lente. Se se trata de uma lente, resta a gente saber se é lente convergente ou divergente e qual é a distância da imagem até essa lente. Vamos fazer o seguinte. Sendo uma lente, a gente observa que se trata de uma imagem real, invertida e maior. Por que imagem real? Porque ela está invertida. Em lentes, imagens virtuais são sempre direitas. Como essa imagem está invertida, então se trata de uma imagem real, invertida, como nós estamos vendo, e maior. Existe uma ampliação. Isso nos mostra que se trata, então, de uma lente convergente. Porque lente divergente não produz imagem real. Lente divergente produz apenas imagem virtual. Bem, sabendo que é uma lente convergente, a última dúvida. Quanto é que vale o P'? Do enunciado, nós sabemos que o P, que é a distância da vela, que é o objeto, até a lente é 15 centímetros. E nós sabemos que a ampliação é menos 2. Porque a questão falou que essa imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Então, nós temos uma ampliação o dobro. E, claro, é uma ampliação negativa porque a imagem está invertida. Bem, se o P é 15 e a ampliação é menos 2, nós sabemos que a ampliação é menos P' sobre P. Então, vai ficar menos 2 é menos P' sobre 15. O que eu vou fazer? Eu vou, então, cortar os menos. Vai ficar que 2 é P' sobre 15. Faz produto dos meios pelos extremos. Então, P' é 2 vezes 15, que é 30. Ou seja, nós temos aí, então, uma lente convergente, de tal maneira que a distância da imagem até a lente, o P', é de 30 centímetros. Dessa forma, então, a resposta correta é o item D.
a distância da tela, que é onde está a imagem projetada, até a lente é de 30 centímetros. Sétima questão da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Uma estudante observa um lustre de lâmpadas fluorescentes acesa no teto da sala de aula através de uma lente convergente delgada. Para isso, ela coloca a lente junto aos seus olhos, afastando-a lentamente. Ela nota que a imagem desse lustre, a partir de certa distância, começa a aparecer invertida e nítida. A partir daí, a partir do momento que a imagem do lustre está invertida e nítida, se ela continuar a afastar a lente, a imagem desse lustre, que se localizava num determinado ponto, vai para que ponto? É isso que nós devemos avaliar nos itens que se seguem. O que nós podemos perceber? Primeiro, a gente percebe que à medida que a estudante afasta a lente delgada convergente de seus olhos, esta se aproxima do objeto. Se eu tenho uma lente perto dos meus olhos e eu estou afastando a lente de mim, à medida que eu afasto a lente de mim, eu estou aproximando essa mesma lente do objeto, que é o lustre, que está na minha frente. Dessa forma, enquanto o objeto estiver localizado além do foco principal objeto da lente, a imagem conjugada ela será real e invertida e vai se localizar entre a lente e o olho da estudante. Com isso, então, a resposta correta é o item A. A gente tem que a imagem que se localizava entre a lente e o olho da estudante mantém-se nessa região e será sempre invertida. A oitava questão da PUC do Paraná. Em optometria, o grau de uma lente de óculos é a sua convergência, também chamada de potência P. E essa convergência, ou potência P, ela é dada pelo inverso da sua distância focal, F. Ou seja, a potência, ou convergência de uma lente, é 1 sobre F. Se F é dada em metros, a convergência é dada em dioptrias. Se o ponto próximo de uma pessoa se encontra a 2 metros de seus olhos, ela necessita de óculos de leitura. Ela tem hipermetropia, ou ela tem presbiopia, e precisa de óculos de leitura. Supondo que o texto a ser lido seja colocado a 25 centímetros de distância, a pessoa necessita de óculos de quantos graus? Vamos lá então avaliar a questão. Bem, do enunciado a gente percebe que a pessoa tem hipermetropia, ou pode ter presbiopia também, dependendo do que esteja causando essa dificuldade de enxergar de perto. De forma que se ela só enxerga, o mínimo que ela enxerga com perfeição é de 2 metros, o seu ponto próximo está a 2 metros. Então, para a gente saber quantos graus ela necessita de correção, eu vou precisar da fórmula para a correção de hipermetropia. A vergência ela vai ser 1 sobre 0,25, que é a menor distância em metros que você consegue enxergar com nitidez. Isso é a menor distância para uma pessoa com visão normal. Então eu pego 1 sobre 0,25 menos 1 sobre o ponto próximo dessa pessoa. Como o ponto próximo dessa pessoa é 2 metros, então vai ficar 1 sobre 0,25 menos 1 sobre 2. 1 dividido para 0,25 dá 4, menos 1 dividido para 2 dá 0,5. 4 menos 0,5 dá 3,5. Então essa pessoa está precisando de um óculos com 3 graus e meio. Isso, claro, um óculos com lentes convergentes, porque se trata de hipermetropia. Dessa forma, então, a resposta correta é o item A. E com isso a gente chega ao fim da correção da nossa atividade, onde nós abordamos os conceitos de lentes esféricas, abordamos os instrumentos ópticos e, além disso, falamos sobre os problemas de visão humana.